Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou Genésio Adolfo e vamos falar hoje de língua portuguesa, porque a gente tem visto uma grande influência hoje de línguas estrangeiras em nossa língua. Palavrinhas soltas, e aí a gente vai usando, daqui a pouco a gente não sabe mais qual é o uso da língua portuguesa para essas palavras, qual é o sentido da língua portuguesa para essas palavras. Quer ver um exemplo? Fake news. Fake news, ela tem muito mais peso falando fake news do que falando notícias falsas. Sim ou não? Então hoje a gente percebe uma grande influência na língua portuguesa, que as pessoas param de usar a língua nativa, língua portuguesa, e começam a usar essas palavras soltas até um momento em que elas passam a ser parte integrante do nosso vocabulário. É uma pena isso. É uma pena. Chega a ser triste, porque nós somos latino-americanos, tá certo? Mas nós falamos a língua portuguesa, não é? Os outros países da América Latina, especialmente da América do Sul, falam espanhol. Os americanos, na América Latina, na parte norte, os norte-americanos falam o inglês. Então a gente não dá para a gente utilizar termos soltos e aquilo valer para a nossa língua. Like, por exemplo, like. Gostar. To like, gostar. A gente usa like. Dê um like. Faça aí um like, um positivo. Não é? A gente parou de usar gostei. Coloca lá gostei, mas não tem gostei. YouTube não coloca gostei, coloca like. E aí a gente passa a usar com uma certa relativização, que até esquece qual é a palavra da língua portuguesa natural, não é? Que seria o gostei, mas o like vai bem, e assim por diante. Mas eu quero falar então de algumas palavras, por exemplo, os verbos. Verbos são ações empreendida pelas pessoas. Por exemplo, cantar é um ato de cantar. Cantar, falar, correr, sorrir e assim por diante. São verbos, são ações. Mas, por isso que às vezes em alguns concursos, o concursado acaba indo mal. Por quê? Porque a palavra usada como verbo é ação. Por exemplo, vamos usar o verbo cantar. Em muitas situações, um verbo exerce a função sintática de um substantivo. Como já falei, o exemplo do verbo cantar. Numa frase, por exemplo, o cantar do galo no amanhecer é lindo. O cantar do galo no amanhecer é lindo. O cantar, apesar de ser o cantar é verbo, a frase ele funciona como sujeito. A função sintática dele é de sujeito. Por quê? Porque no sujeito a palavra recebe um artigo definido ou indefinido. Por exemplo, o cantar passa a ser sujeito. A função sintática dele é sujeito. Aí as pessoas dizem, mas como se cantar é verbo? Tá, cantar é verbo, mas o cantar é sujeito. O cantar do galo, cujo o sujeito o cantar se refere a um predicado. Sugere
há um predominante que venha a ser o predicado. Porque o predicado, grosseiramente ou de forma simples, o predicado é tudo aquilo que vem depois do sujeito. Ponto final. Fica mais fácil de entender. Predicado é tudo aquilo que vem depois do sujeito. Então, o cantar, sujeito, do galo ao amanhecer é lindo, tudo isso aí é predicado. Depois, claro, vai-se analisando cada um na sua função sintática. Tranquilo? Então, quando aparecer o cantar, o dançar dessa bailarina é maravilhoso. Estão percebendo? Então, cada vez que tu usas um verbo e antes desse verbo coloca um artigo definido, ou a, os, as, ou indefinido, uma, uns, umas. Quando fizer isso, esse verbo, cantar, sorrir, andar, festejar, correr, tudo isso vira sujeito. Apesar de continuar sendo verbo na parte da morfologia. Aí ele é verbo. Quando vai se formar sintaticamente, ele passa a ser sujeito por conta do artigo o. O cantar. O sorrir. O sorrir de felicidade é muito especial. Aí esse sorrir, que é verbo, passa a funcionar como sujeito. Certo? Então, apenas uma simplificação do uso do verbo na função de sujeito. Uso do verbo na função de sujeito. E pode aparecer em várias situações, tá? Ele não precisa ser sempre no começo da frase. Ele pode vir no meio ou até mesmo no final. Então, não tem definição de lugar, não é? Só deixando bem claro que o verbo, quando usado com o artigo definido ou indefinido, ele passa até a função sintática de sujeito. Então, sujeito, o cantar, o falar, o sorrir, certo? O andar. Então, tudo isso se refere à função sintática. Ele continua morfologicamente sendo, na sua classe de palavras, sendo como verbo, porém, a função dele, exercida sintaticamente, na frase, passa a ser sujeito. Tranquilo? Gravaram isso aí? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Dê o seu like, curtam esse vídeo. Viu? Acabei falando, dê o seu like, mas é normal, né? A gente acaba inserindo, mesmo sendo falando na língua portuguesa. Dê o seu gostei, dê o seu joinha, comente e se inscreva no canal. Língua Portuguesa para Todos. Grande abraço, canal Genésio Adolfo. Até o próximo vídeo. Valeu!